Bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa terceira aula de Botânica do Intensivo Enem. Meu nome é Camila Venturoli Vidal, sou estagiária do PIBID e eu estou no primeiro semestre de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Viçosa. Bem, agora eu vou apresentar minha tela para irmos para o slide. Bom, então hoje nós iremos falar sobre as algas. O que são as algas? As algas são seres eucariontes, fotossintetizantes, clorofilados, unicelulares ou pluricelulares. São organismos bem mais simples que as plantas terrestres. O estudo delas se chama ficologia e é abrangido dentro da botânica. Bem, algas em si não é um assunto que cai bastante no Enem. Não é necessário saber as particularidades desses organismos, mas o que é necessário saber é a importância delas para o ecossistema. Questões com algas no Enem vão estar interligadas com fotossíntese e ecologia, que é um assunto que cai bastante no Enem. Portanto, vale a pena dar uma olhada e prestar atenção em questões como as questões que a gente vai ver a seguir. Bem, então vamos lá. Enem 2019 PPL. As algas são uma opção sustentável na produção de biocombustível, pois possuem estruturas simples e se reproduzem mais rapidamente que os vegetais. Aqui, vegetais, ele está falando das plantas terrestres, que são embriófitas, ou seja, aquelas que produzem embrião. Além da grande capacidade de absorverem dióxido de carbono. Lembrando que as algas também fazem fotossíntese e, por estarem crescendo e realizando essa fotossíntese, elas fixam bastante dióxido de carbono e assim elas removem bastante dióxido de carbono da atmosfera. Então, aquela frase que a gente costuma escutar que a Amazônia é o pulmão do mundo, e uma correção, na verdade, as algas são o pulmão do mundo, porque elas vão absorver muito mais dióxido de carbono do que a floresta, não tirando a importância da floresta, gente. Enfim, esses organismos não são constituídos por tecidos heterogêneos. Entretanto, assim como os vegetais, possuem parede celular. E essa é a parte importante que nós precisávamos de prestar atenção na questão. Parede celular. A parede celular é feita do polímero celulose. E essa é a informação que nós temos que saber. Para a obtenção de biocombustível a partir das algas e vegetais, é necessário utilizar no processo a enzima. Então, o que a gente está querendo saber aqui é qual enzima que vai quebrar a celulose, que é o polímero que faz parte da parede celular. Então, vamos lá. A, amilase. A amilase quebra amido, então não vai ser ela. B, maltase. A maltase quebra maltose. C, celulase. Sim, a celulase vai quebrar a celulose, então letra C. A fosfatase, ela vai quebrar ligações de fosfato, também não vai ser ela. E é a quitinase. A quitinase quebra quitina, que faz parte da parede celular, mas parte da parede celular dos fungos. Portanto, também não é a letra E. O correto é a letra C, celulase. Celulase é a enzima que consegue quebrar celulose na etapa inicial para que posteriormente seja gerado o combustível a partir de açúcar. Enem 2011. Certas espécies de algas são capazes de absorver rapidamente compostos inorgânicos presentes na água, acumulando-os durante seu crescimento. Essa capacidade fez com que pensasse em usá-las como biofiltros para a limpeza do ambiente aquático contaminados, removendo, por exemplo, nitrogênio e fosfato de resíduos orgânicos e metais pesados provenientes de rejeitos industriais lançados na água. Na técnica do cultivo integrado, animais e algas crescem de forma associada, promovendo um maior equilíbrio ecológico. Então, essa questão também não vai estar relacionada com particularidades das algas, vai falar da importância delas para ajudar nesse equilíbrio ecológico, integrando com os animais. A utilização da técnica do cultivo integrado de animais e algas representa uma proposta favorável a um ecossistema mais equilibrado. Por quê? Letra A. Os animais eliminam metais pesados, que são utilizados pelas algas para a síntese de biomassa. Gente, vamos lá. Na própria questão, a gente já vê que está errado. Os metais pesados provenientes de rejeitos industriais. Os animais não eliminam metais pesados.
Eles eliminam excretas nitrogenadas. Os animais fornecem excretas orgânicas nitrogenadas que são transformadas em gás carbônico pelas algas. Então, essa também está errada. Ela vai fazer fotossíntese, né? E ela não vai produzir gás carbônico, ela vai produzir oxigênio. Ela precisa do gás carbônico da atmosfera, do ambiente. Então, também não pode ser letra B. C. As algas usam os resíduos nitrogenados liberados pelos animais e eliminam gás carbônico na fotossíntese, usado na respiração aeróbica. Então, vamos lá. A fotossíntese, ele vai usar gás carbônico, água e luz e vai formar oxigênio e glicose. Ela não vai formar gás carbônico, ela precisa de gás carbônico para fazer a fotossíntese. Então, a C também está errada. Letra D. As algas usam os resíduos nitrogenados provenientes do metabolismo dos animais e, durante a síntese de compostos orgânicos, liberam oxigênio para o ambiente. Certíssima. Aqui a gente está falando tanto da absorção desses nutrientes quanto da fotossíntese e não está entrando em contraste, não está um anulando o outro. Então, a letra D está correta. Letra E. As algas aproveitam os resíduos do metabolismo de animais e, durante a quimiossíntese de compostos orgânicos, liberam oxigênio para o ambiente. Bem, vamos lembrar. Quem faz a quimiossíntese? Quem faz a quimiossíntese são as bactérias. Elas usam a reação utiliza energia gerada a partir das reações de oxidação de compostos inorgânicos. Já as algas não fazem a quimiossíntese, elas fazem a fotossíntese, que é a reação dependente da energia luminosa. Portanto, a correta, né, vai ser a letra E também está errada. Resolução. As excretas nitrogenadas dos animais podem ser absorvidas pelas algas e, então, utilizadas para formar compostos usados no processo de fotossíntese, liberando O2 para a atmosfera. Enem 2013. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem de nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, as que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são. Então vamos lá. Nós queremos os seres que fazem produção primária líquida e a rápida reciclagem de nutrientes. Então, se ele vai ter alta taxa de produção primária, ele vai ser um ser primário, né? Ou seja, ele vai ser o produtor, que está em primeiro lugar naquela teia alimentar, que vai ter o maior fluxo de energia. Então, vamos lá. A. Aves. Não pode ser as aves, porque elas também são consumidores. O nível energético delas vai ser bem menor do que os seres produtores. B. Alga. Exatamente, são os seres produtores. O correto é a letra B. Peixes também são consumidores, o nível energético vai ser menor. Insetos também consumidores, o nível energético vai ser melhor e não vão produzir primariamente. E os caranguejos, a mesma coisa. Relembrando, essa questão ela vai falar de teia alimentar e níveis tróficos. Então, pensando na água como produtor primário, vai ter maior energia armazenada como biomassa, porque subindo os níveis da teia alimentar, a gente percebe que perde energia em forma de calor. Portanto, o correto vai ser as algas. A manutenção da produtividade e o maior nível energético encontra-se nos produtores da cadeia, devido à fotossíntese, sendo estes as algas, no caso citado. Opção B. Enem 2010. No ano de 2000, um vazamento em um duto de óleo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, causou um dos maiores acidentes ambientais do Brasil. Além de afetar a fauna e a flora, o acidente abalou o equilíbrio da cadeia alimentar de toda a Bahia. O petróleo forma uma película na superfície da água, o que prejudica as trocas gasosas da atmosfera com a água. Desfavorece a realização de fotossíntese pelas algas, que estão na base da cadeia alimentar hídrica. Como nós já vimos aqui, as algas vão ser os produtores primários. Se tiver um fim nas algas, os outros seres vão sim sofrer consequências, né?
Além disso, o derramamento de óleo contribuiu para o envenenamento das árvores e, consequentemente, para a intoxicação da fauna e flora aquática, bem como conduziu à morte de diversas espécies de animais, entre outras formas de vida, afetando também a atividade pesqueira. Então, essa questão ela vai ser sobre um equilíbrio ecológico também, né? Sobre as teias alimentares, a interdependência entre os seres, mas também vai ser muito mais de uma interpretação. Lendo a questão com cuidado, a gente consegue sim responder essa questão sem conhecimento prévio. Então, vamos lá. A situação exposta no texto e suas implicações. A. Indicam a independência da espécie humana com relação ao ambiente marinho. A gente não está vendo uma independência, a gente está vendo que afetou também a atividade pesqueira. Ou seja, o ser humano vai sofrer consequências pela própria ação do vazamento do duto de óleo na Bahia. Portanto, letra A está errada. B. Alertam para a necessidade do controle da poluição ambiental para a redução do efeito estufa. A B também está errada, porque aqui nós estamos falando de redução do efeito estufa. Mas na questão, a gente está falando de abalo no equilíbrio da cadeia alimentar. Não vai ter muita relação que a questão está falando com o efeito estufa. Portanto, a B também está errada. C. Ilustram a interdependência das diversas formas de vida, animal, vegetal e outras, e seu habitat. Corretíssimo. A gente vê que com as algas morrendo, os animais morreram, as árvores morreram, e também afetou até mesmo a atividade pesqueira, ou seja, é tudo muito interdependente. Então, a letra C está corretíssima. D. Indicam a alta resistência do meio ambiente à ação do homem, além de evidenciar a sua sustentabilidade mesmo em condições extremas de população. Não teve uma alta resistência, a gente vê que as algas acabaram morrendo, os animais acabaram morrendo e houve morte de diversas espécies, houve intoxicação de fauna e flora. Então, não teve essa resistência do meio ambiente à ação do homem. D está errado. Evidenciam a grande capacidade animal de se adaptar a mudanças ambientais, em contraste com a baixa capacidade das espécies vegetais que estão na base da cadeia alimentar hídrica. Erradíssima. Por quê? A gente sim vê a baixa capacidade de espécies vegetais nessa película, né, que formou na superfície da água, porém, a gente vê que os animais também morreram. Houve morte de diversas espécies de animais, entre outras formas de vida. Portanto, não é uma teve grande capacidade de adaptar às mudanças, porque eles também morreram. E lembrando da interdependência, as algas morreram, então os animais também vão sofrer. Essa cadeia alimentar, ela vai sofrer com a morte das algas, com a falta de realização de fotossíntese das algas. Resolução. O texto evidencia os impactos do vazamento de óleo em todo o ecossistema, demonstrando como ele afeta os mais diversos níveis tróficos e como pode também afetar os seres humanos e suas atividades. Portanto, opção C. Então, vamos à última questão. Gente, não é porque essa é a última questão, porque ela é menos importante. Na verdade, ela é a mais importante, vou dizer assim, do slide, porque ela vai falar de um assunto que cai bastante em ecologia, o Enem adora, que é a eutrofização. Então, vamos à questão. Enem 2014. A eutrofização é um dos fenômenos responsáveis pela mortalidade de parte das espécies aquáticas e, em regiões próximas aos centros urbanos, pela perda da qualidade da vida da população. Um exemplo é a Lagoa da Pampulha, bem famosa aqui em Minas Gerais, né, gente? Um dos mais conhecidos pontos turísticos da capital de Minas Gerais, onde as atividades de pesca e nado não são permitidas, não são mais permitidas, né? Para evitar a ocorrência desse fenômeno em lagos, deve-se. Então, o que a gente está querendo com a questão? A gente está querendo uma atitude que vai evitar que a eutrofização ocorra. Primeiro, nós temos que entender o que é eutrofização e qual é a causa dela. Bem, então vamos lá. Em um ambiente não eutrofizado, nós temos níveis normais de nutrientes, principalmente nitrogênio e fosfato. As algas vão utilizar desses nutrientes em um nível equilibrado, vão produzir oxigênio, consumir normalmente o CO2, e as vidas que precisam do oxigênio
na água vão estar equilibradas usando esse oxigênio de forma normal. Aqui nós temos um corpo de água bem equilibrado. O oxigênio vai sobrar para todo. Com a eutrofização, que pode ser sim causada por causas normais, naturais, mas é bem mais frequente que ela ocorra devido a ações humanas. Principal fonte são os esgotos sem tratamento e depois os fertilizantes. Então vamos supor assim, houve o dejeto de esgoto na água sem tratamento. E a chuva levou, por exemplo, fertilizantes até os lagos, até o lago. O que ocorre? Tem um excesso de nutrientes, nitrogênio e fosfato. Isso acaba que estimula bactérias, estimula a ação de algas e começa a multiplicar muito rápido essas bactérias e algas. Com isso, a gente tem um acúmulo excessivo de oxigênio, a gente tem uma formação de uma película aqui na superfície da água e as algas acabam que não vão conseguir fazer a fotossíntese sem a luz entrando na água. Com isso, vai ter muito consumo de O2 e a baixa produção de oxigênio. O que vai acontecer? Os seres que precisam de oxigênio também vão morrer e as algas também vão ter a morte devido à falta da fotossíntese. Portanto, acontece a eutrofização e o lago fica naquela aparência meio esverdeada e a vida fica bastante precária naquele local. Então, vamos voltar à atividade. Para evitar a ocorrência desse fenômeno em lagos, deve-se a manter inalterado o seu volume de água. Se a gente aumentar o volume, diminuir o volume, não vai fazer diferença. Se a gente manter inalterado o volume da água, não vai fazer diferença, a eutrofização vai continuar ocorrendo. B. Aumentar a população de algas planctônicas. Se a gente aumentar essas algas, vai ter mais multiplicação excessiva, causando uma eutrofização ainda mais rápida. Então, não é um processo que vai ajudar a evitar a eutrofização. C. Diminuir o teor de nutrientes despejados na água. Exatamente a C. Se a gente diminuir esse teor de nitrogênio e fosfato na água, é o que é a causa da eutrofização. Então, a gente vai evitar com que tudo isso ocorra. D. Impedir a fotossíntese das algas abaixo da superfície. Se a gente impedir a fotossíntese, também vai acontecer uma eutrofização ainda mais rápida, porque vai faltar oxigênio na água. Aumentar a população de espécies no topo da cadeia alimentar. Aumentar as espécies no topo da cadeia alimentar vai fazer com que mais seres precisem de oxigênio, vai ter o consumo excessivo de oxigênio ainda maior e vai acontecer a morte de mais seres, ou seja, também não é uma opção viável. O fenômeno da eutrofização ocorre em decorrência do despejo de poluentes biodegradáveis ou nutrientes de modo geral na água, o que acarreta após uma série de processos no esgotamento do oxigênio dissolvido na água. Para que esse fenômeno seja evitado, deve-se diminuir o teor de nutrientes despejados na água. Exatamente, opção C. Aqui nós temos um exemplo, como o exemplo falou, né, a Lagoa da Pampulha bem eutrofizada. Bem, então eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Eu espero que tenha sido uma aula muito proveitosa, que vocês tenham aprendido bastante, entendido como as algas vão cair no Enem. Aqui está meu e-mail nos casos de dúvida, fiquem à vontade. E uma recomendação que eu faço, eu vou tentar colocar o link da aula aqui, é vocês verem as aulas de ecologia já postadas no canal e os futuros vídeos. É o tema que é mais recorrente no Enem, de biologia, e é bom para direcionar mais vocês no que focar no Enem, no que mais cai no Enem. Então, eu gostaria de agradecer de novo a participação de vocês. Um grande abraço e tenham uma ótima semana.